Aí, galerinha, voltei. Voltei com o assunto que a gente já estava falando, né? Então, resíduos, mais um pouquinho e acaba, tá? Respirem fundo para oxigenar o cérebro e bora lá. Bom, eu havia dito na última aula que dentro dos resíduos sólidos eu tinha o resíduo sólido urbano, que a gente já viu, a questão do lixão, né? Aterro controlado e aterro sanitário. Bom, e eu falei para vocês que havia os resíduos sólidos do serviço de saúde ou hospitalares, como vocês acharem melhor chamar. E falei também da matéria orgânica. Então nós vamos começar a nossa videoaula falando sobre o descarte de matéria orgânica. Bom, primeiro vamos entender. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica nada mais é do que todo o resto de um ser que um dia foi vivo. Como assim, professor? Tipo, quando você come uma maçã, essa maçã fazia parte de uma árvore que é um ser vivo, tá? Então, a matéria orgânica ela é composta aí por um componente chamado carbono, tá? Então, dentro do ciclo dos ciclos biogeoquímicos, olha que bonito, isso aí é assunto para outra aula. A gente tem aí o ciclo do carbono e ao descarte de resíduos desses resíduos, tá? Desse material, ele tá diretamente tem influência direta aí com os ciclos. Então vamos entender aqui. Como eu disse, matéria orgânica, ela é rica em um composto chamado carbono. Bom, então restos de alimento, cascas de frutas, restos de verdura, folhas de árvores, poda de árvore, o próprio pedacinho lá, tudo isso é considerado matéria orgânica. A matéria orgânica, como eu disse, ela faz parte de um ciclo. Então, se ela tem carbono, toda vez que ela se decompõe, ela libera esse carbono para a atmosfera ou que seja para o solo. Aí vem a importância dela como produção de adubo, tá? Esses restos alimentares se nós colocarmos em um ambiente e cuidarmos da sua decomposição, eles vão formar adubo. Adubo nada mais é do que uma forma de você fertilizar o solo. Então, desculpem, os resíduos orgânicos, o melhor local para se descartar seria na compostagem. Pro, o que é isso? O que é uma usina de compostagem? Uma usina de compostagem nada mais é do que um local onde se pega todos esses materiais orgânicos, faz um montinho lá, coloca um pouquinho de terra, vai mexendo aquilo até que ele se decomponha. Tranquilo? Bom, ao se decompor, também vai formar chorume, só que esse chorume não é um chorume contaminado, não é um chorume tóxico, pelo contrário, é um chorume que provém de matéria orgânica, ou seja, então é um chorume rico em carbono, que além de sais minerais e algumas outras vitaminas, importantíssimos para que o solo esteja da melhor forma para que as plantas cresçam. Nossa, que legal, dá para fazer em casa? Dá sim. Vamos ver aí se a gente consegue fazer uma videoaula sobre uma composteira. Mas vamos lá. Então, todo material orgânico deveria ir para a compostagem no lugar de ir para os aterros sanitários ou lixões. Ele vai fazer a produção de adubo. Então, quando você começa a decompor isso, você monitora a decomposição disso, você faz a produção de adubo. Super legal, só que quase ninguém compra. Mais ou menos assim. Existem os adubos químicos que costumam ser até mais baratos, né? Mais fáceis de manusear e tal, eles acabam optando pelos adubos químicos, ou os agricultores. E os adubos orgânicos são biologicamente corretos. Então, olha lá. E o preço acaba caindo porque não tem venda. Então, poucos lugares eu vou ter usina de compostagem. É pouco município que vai ter isso, é pouca gente que se interessa por isso. E aí acaba, como é pouco, você tem alto custo de manutenção, até mesmo porque tem que ficar. Mexe todos esses restos.
bota terra nesses restos, mexe mais uma vez, mistura daqui, mistura dali, até realmente se tornar o adubo de forma efetiva para o solo, tá? Tranquilo? Bom, e quando eu falo de resíduos do serviço hospitalar? Bom, os resíduos de serviço hospitalar, eles têm duas situações. Os que eu consigo esterilizar, que vão com o processo de autoclave, tá? Como, por exemplo, lençóis, material cirúrgico, tá? Isso tudo passa por um processo de limpeza tão grande que eu vou chamar de esterilização. O que é um material esterilizado? É um material totalmente livre de micro-organismos. É muito mais do que limpo. É muito, muito, muito limpo. Tranquilo? Então, pinça, tesoura, esse tipo de coisa vai para esterilização. Lençóis também, professora, vai. As lavanderias dos hospitais, para você ter uma ideia, fazem uma fervura desses lençóis durante horas, tá? Depois eles vão também para um outro processo lá de autoclave, diferenciado. Depois passam-se esses lençóis, embalam esses lençóis sem nenhum tipo de contaminação, tá? É tudo muito limpo, tranquilo? E já tem outras situações que não tem o que fazer, tem que ir pro lixo. Como que é, professor? Seringa, agulha, tá? Gaze suja, algodão. Ô, Pro, e como é que faz com isso aí? Então, você imagina, se eu tenho uma doença muito grave como a deficiência imune, né? Imunodepressão, a AIDS, extremamente grave, concorda? E eu fui lá tirar um sangue. Essa agulha foi descartada de qualquer forma, vem um catador lá no meio do lixão, pega e se contamina. O que vai acontecer com ele? Ele vai pegar AIDS? Bom, AIDS, ele pode pegar tuberculose, ele pode pegar sífilis, ele pode pegar várias doenças, a Covid-19, ele pode pegar várias doenças, tá? Então, por isso que esse tipo de resíduos contaminados, que a gente vai chamar de contaminados, tá? Pro é tóxico? Não, são contaminados. Contaminação, tá? Significa que tem micro-organismos causadores de doenças. Então, na contaminação, como seringa, luva, máscara, algodão, gases, deve ter um destino diferenciado que é a incineração. Incineração. Coloca fogo lá no ambiente especial. Esses resíduos, tá? Se dispostos ao meio ambiente, eles vão contaminar não só o meio ambiente, como nós, tá? Os animais e plantas que ali existem. Então, é super importante aí. E aí eu te pergunto, todos esses dias de quarentena, você ouve que a máscara salva, né? Usar a máscara salva, usar a máscara salva. Quem nunca ouviu a musiquinha ficou com a musiquinha na cabeça. Bom, e como é que você descarta essa máscara? Ai, Pro, mas eu não tô com Covid, eu uso a máscara para me proteger. Você não tá com Covid, você usa a máscara para se proteger, mas você pode estar com infecção de garganta. Você pode ter só uma gripe. De qualquer forma, são micro-organismos, tá? E aí eles vão estar contaminando. Toda vez que você chega na sua casa da rua e coloca a máscara em cima da mesa, você contaminou toda a superfície da mesa. Então, qual é a forma correta de descarte de máscara, luva, né? Esse tipo de coisa. Sempre dentro de um saquinho. Tirou do rosto, dentro do saquinho, tá bom? Se possível, ainda escrever no saquinho o que é. Por quê? Porque você vai jogar no lixo comum, porque você não tem acesso a esse lixo aqui, tá? E aí uma pessoa pode pegar. E aí ela vai se autocontaminar com aquilo ali. Não foi você diretamente que contaminou a pessoa, né? Mas o seu descuidado causou essa doença em outra pessoa, em outro ser, tá? Então, vai aí a dica para nossa quarentena, né? Como o descarte de máscaras devem ser. E agulhas, professora. O uso de agulhas por diabéticos em casa normalmente funciona assim, ó.
Eles, a gente pega uma garrafa PET, vai colocando todas as agulhas lá, quando enche, leva para o postinho de saúde. Pro, eu posso fazer isso com a minha máscara? Pode. Se você tá usando várias vezes muitas máscaras e você tá usando máscara cirúrgica, aquela descartável, tá? O ideal é usar de pano, que é lavada. Então, você pode colocar dentro de uma garrafinha, né, dentro do saquinho e levar depois, sim, para o centro de saúde mais próximo de você, que lá vai ter um local para esse lixo. E aí sim, ele vai sofrer o descarte correto. Tranquilo? Um grande beijo e até mais.